Fala aí, ser humano, tudo bem? Hoje é dia 24 de março de 2026, tá dando pra perceber, tô dentro do ônibus. E eu tô passando aqui porque hoje eu tinha programado fazer uma live às 6h10 da manhã. E eu não fiz essa live. Eu recebi algumas mensagens de pessoas, o link não abriu, não fiz a live. E aí no primeiro momento eu pensei em não falar nada, depois eu pensei em dar alguma explicação, mas eu decidi falar a verdade. E a verdade é que eu estava muito cansado. Eu acordei, como eu acordo todos os dias, 4h30 da manhã. Só que eu decidi continuar deitado. Eu tenho um hábito, meu corpo, meu relógio biológico, ele acorda sozinho 4h30 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, há muitos anos. E tem dia que eu acordo, levanto e vou fazer as coisas, é óbvio. Isso me dá a possibilidade de ter um dia muito produtivo. Mas ontem, segunda-feira, eu fui deitar quase 2h da manhã. Quando eu acordei, eu peguei o celular, eu desativei todas as notificações dessa live e decidi não fazer a live. E aí você talvez diga, poxa, mas é a responsabilidade do compromisso de fazer uma live. Entenda uma coisa, eu tô com 52 anos e eu já passei por algumas coisas na minha vida, e eu sempre digo que nem minha família, nem os meus melhores amigos, nem quem tem meu sobrenome, meu sangue, sabe toda a minha história. Eu já passei por muitas situações de riscos físicos de estar em lugar perigoso e riscos mentais, emocionais, de quase surtar. Eu já sofri um acidente de carro por ter dormido no volante, por estar muito tempo acordado e bati com o carro na Dutra aqui no Rio de Janeiro. E já tive pane mental. E de um tempo pra cá, eu decidi não fazer tudo aquilo que eu decidia que ia fazer. Não sei se você consegue me compreender. Ah, tá na agenda, tá programado, mas irmão, se eu não estiver bem, eu não vou fazer. Ah, mas tem responsabilidade, não vou fazer. Porque eu não sou uma máquina. Eu não sou algo que você consegue botar na bateria, recarregar. E às vezes em nome da educação, em nome de não incomodar as pessoas perguntam, ah, você dormiu bem? Você fala, dormi, mas você não dormiu bem. A pessoa fala, ah, você descansou? Você fala, descansei, mas você não descansou. Até porque você fica tentando dar explicações, e explicações essas que as pessoas não entendem ou não querem entender. Então, algumas coisas na minha rotina de vida eu ainda faço. Primeiro porque está em mim. Acordar cedo, dormir tarde, produzir. Mas outras eu decidi mudar. E é óbvio que isso não me faz bem. Tipo, eu não fiquei bem por não fazer a live. Eu fiquei com peso na consciência. Eu fiquei deitado na cama e falei assim, eu sou irresponsável, tem alguém lá precisando de uma oração. Até que depois eu lembrei do texto clássico da Bíblia, que é quando Deus termina de fazer a sua criação, diz a Bíblia que Deus descansou. E Deus não descansa porque está cansado. Deus descansa porque Ele foi apreciar a sua criação. Deus não cansa. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não cochila, não se fadiga. Deus não vive cansado. Mas Deus se permite não fazer aquilo que todo mundo acha que Ele tem que fazer. Deus. Eu não sou Deus. E se eu não sou Deus, eu também não tenho que me permitir fazer tudo aquilo que esperam que eu faça. Ah, mas tem gente esperando. E daí? Quantas vezes eu fui em reuniões que não me receberam? Quantas vezes eu fui em encontros que as pessoas furaram? Quantas vezes as pessoas não cumpriram um trato comigo? E eu sobrevivi. E elas seguiram a vida. Por que eu tenho que viver em função de ter que dar conta do recado? Eu tô aqui, ó, gravando dentro de um ônibus. Vim pro fundo do ônibus para não incomodar o pessoal lá na frente. Mas será que muita gente que tá me vendo hoje no ônibus sabe que eu sempre ando de ônibus? Ou acha que eu só ando de carro?
entende? Será que quando eu derramo uma lágrima, as pessoas acham que é só aquela vez que eu tô chorando, porque elas sempre me veem sorrindo? Será que porque de vez em quando eu posto algum texto na internet de um desabafo e as pessoas ficam, o Anderson tá mal? Ou de repente eu tô sempre mal e eu só mostro a alegria? Porque de verdade ninguém sabe nada sobre ninguém e tá tudo certo. A gente tem que aprender a se respeitar, a se proteger. Eu me lembro que em 2007, quando eu fui diagnosticado com depressão, quando o médico olhando para mim disse, você tem depressão, 2007, eu dei uma gargalhada na frente dele e falei, qual é, doutor? Sou um cara altamente astral lá em cima. E ainda falei pra ele assim, eu quando o negócio tá meio complicado eu vou resolver Pica-Pau. E realmente eu fazia isso, eu ia assistir Pica-Pau. Ele virou e falou a seguinte frase, você finge muito bem. Ele foi um alerta pra vida. De que às vezes a gente, em nome de parecer ser forte, a gente vai enfraquecendo. Às vezes em nome de dar conta do recado, a gente morre e a vida segue. Porque com 35 anos, esse meu lado aqui, ó, na verdade esse aqui, né, o lado direito, caiu, eu fiquei com a boca torta. Eu era pastor de igreja em Niterói, uma igreja pequenininha, que não produzia financeiramente, que só tinha problemas. E um dia eu chego para fazer o culto, a dona do estabelecimento troca a fechadura, e aí eu sou obrigado a fazer o culto na rua. E aí eu fico procurando lugar, e não encontro lugar, começo a ficar frustrado, faço culto na praia, faço culto no monte, e nada acontecia. Até que teve um dia que meu lado direito ficou todo paralisado, meu braço não se mexia. E eu pensei, pô, vou morrer com 35 anos. Por quê? Pra quê? Mas a obra de Deus não quer que ninguém morra. Porque alguém já morreu por nós, que é Jesus Cristo. Na obra de Deus, Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Se deixar gastar, como Paulo diz sobre se deixar gastar pelo reino, não é morrer. Se deixar gastar é oferecer o melhor que você tem pro reino. E eu, cansado, eu não ia oferecer uma boa live. Eu, esgotado, eu não ia oferecer uma boa transmissão. Eu preciso estar com a cabeça boa. Eu preciso estar bem de saúde. Eu vejo alguns colegas pastores que é visível esteticamente e mentalmente que eles estão doentes, mas estão lá tocando a igreja, estão lá pregando, agenda lotada. Você vê no corpo exterior e você vê no semblante, você vê na conversa. Então eu não vou pedir desculpa porque eu não fiz a live, porque de verdade a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. E templo, às vezes, a gente fecha um pedaço para fazer uma obra, né? Quantas igrejas às vezes fica só uma parte funcionando porque está em obra? É mais ou menos isso. Então, em breve eu vou anunciar a sequência de lives novamente, mas me segue aqui no YouTube, ativa aí o sininho, tem várias pregações boas aí, não teve live? Acha uma mensagem e assiste. Me segue também lá no Instagram, entendeu? Tô indo pro estúdio agora, gravar o Conta Aqui, depois tem reunião, depois tem outra reunião, à noite tem culto. A vida não para, mas se eu tivesse acordado, a hora que acordei e dado sequência, eu agora aqui, eu ia estar assim, verdão. Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe, lembrando sempre que Deus é bom. Deus sabe o que faz, sempre tem razão. As promessas do Pai vão cumprir na sua vida, então você pode, paz.